A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas, e a leitura de hoje é em Marcos capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, pois há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes respondeu: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando-o. Pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo, do seu espírito, um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-lhes, perguntou: Por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Ele, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou?
respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Oremos. Senhor Deus, damos-te graças pela tua maravilhosa palavra, que nos relata os feitos, as obras de Jesus, a sua missão, a sua obra, o seu cumprimento, a sua conclusão, a consumação da obra de Deus em nosso favor. Buscamos a tua face agora, ó Deus, porque o Senhor saciou grande multidão. O Senhor atentou para as suas necessidades, e assim, Senhor, aquele que hoje está com necessidades, aqui está dito, e o Senhor atendeu com sobras, atendeu e fez infinitamente mais do que eles pediram ou pensaram. Então, pedimos que o Senhor venha também nesse dia, nessa hora, fazer milagres para o teu povo, teus filhos que aqui estão, e aqueles que ainda eventualmente não conhecem a Ti, que possam nesse dia, nessa hora, entregar, clamar ao Senhor, entregar o seu coração a Ti, e também ter não só fartura material, mas especialmente a fartura espiritual, o pão do céu, pão que desceu do céu. Senhor, buscamos agora a Tua presença para louvar o Teu nome, pela Tua grande sabedoria, com que ensinaste os Teus discípulos, com que abriste os olhos, abriste os ouvidos dos Teus discípulos e fizeste tantos milagres para eles compreender o amor e o poder de Deus. Sim, o cego foi curado, o Senhor abençoou, o Senhor curou, o Senhor tinha o poder de Deus na tua mão e recebeste, após a cruz, todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso louvamos a Ti. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós também reconhecemos, como Pedro, que Tu és o Cristo que veio, o Cristo que havia de vir e veio. Por isso também que o Senhor disse que teria que sofrer, vir para sofrer, morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Assim, ó Deus, nós também reconhecemos a Tua obra, agradecemos e queremos também seguir a Ti. Queremos nos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus. E não batalhar para ganhar o mundo e, por fim, ainda perder a alma, Senhor. Não queremos ganhar o mundo, mas sim queremos salvar a nossa alma. E não queremos nos envergonhar das Tuas palavras, para que o Senhor também não se envergonhe de nós naquele dia que o Senhor vier com os seus santos anjos. Agradecemos a Deus, pedimos a Tua bênção sobre nós,
sobre este povo, em nome de Jesus. Amém.